Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de Biologia e estou dando aula de suporte na disciplina Genética para o CEDERJ. Na aula de hoje, nós vamos refazer algumas questões da disciplina como preparação para a nossa prova. Suponha dois genes localizados no mesmo cromossomo a uma distância de 20 unidades UM, né, que é unidade molar. O esquema abaixo representa a distribuição dos alelos desses dois genes nos cromossomos homólogos do indivíduo heterozigótico. Qual a frequência esperada para cada um dos tipos de gametas formado por esse indivíduo? Frequência. A, B, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Essa questão foi muito mal feita, olha só. Eles querem que você diga lembra aquele cruzamento? Está vendo a questão 2? Essa questão 1 é bem parecida, só que ao invés de eles colocarem tabelas, eles colocaram, ao invés de colocar tabela, eles colocaram essas letrinhas aí. Por que eles colocaram essa letrinha? Quer dizer a frequência que acontece cada um. Azão, Azinho, Bezinho, Bezão. Você lembra como faz o cruzamento? No cruzamento, você percebe que, primeiro, esse aí é 1/4. Porque são 4 possibilidades de tamanho. Então, provavelmente, é 25%. 1/4. Cachorro? Peraí que eu vou desligar o meu microfone. Ah, tá. Se você fizer o cruzamento naquele quadrado de Punnett, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, você vai ver que nessas 4 possibilidades aí, nesses 4 cruzamentos, você tem 4 possibilidades. Então, é 1/4. Lembra aquela frequência fenotípica de 25%, 25%, 25%, 25%? Então, 1/4, 1/4, 1/4. Essa é a frequência que aparece aí, porque tem 4 possibilidades. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o negócio. Em uma espécie de inseto, asas azuis. Deixa eu tentar pegar em outra imagem aqui, porque eu não consigo enxergar. Mandei para você, mas não. Sim, agora sim. Em uma espécie de inseto, asas azuis, azinho, azinho, tórax escuro, ezinho, ezinho, e olhos marrons, mzinho, mzinho, são mutações recessivas em genes localizados no mesmo cromossomo. Uma fêmea com fenótipo selvagem, fêmea-mãe, heterozigótica para esses 3 genes, azão, azinho, ezão, ezinho, mzão, mzinho, foi cruzado com um macho homozigótico recessivo e apresentou a seguinte prole. 1. Selvagem, 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 30 indivíduos. Selvagem, selvagem, marrom, 6. Selvagem, escuro, selvagem, 339. Selvagem, marrom, escuro, marrom, 137. Azul, selvagem, selvagem, 142. Azul, selvagem, marrom, 291. Azul, escuro, selvagem, 3. Azul, escuro, marrom, 34. A primeira coisa que você tem que fazer nessa questão, até antes de responder, é botar um Pzinho no 3 e um pozinho no 6. Porque esses são os indivíduos com maiores quantidades, então eles provavelmente são os indivíduos parentais. Letra A. Calcule a distância entre esses 3 genes, apresente os cálculos. Letra B. Esquematize a distribuição dos alelos desses 3 genes, cromossomos homólogos da fêmea-mãe. Represente cada cromossomo homólogo com apenas uma cromática. Você tem que fazer 2 coisas. Eu crente que eles iam pedir para vocês desenharem do lado a cruzamento, né, que sempre cobra, né, para você saber qual letra é o selvagem, qual letra é selvagem, qual letra é selvagem. Eles não botaram nessa questão, não, mas eu vou colocar na outra prova. Deixa eu reler a questão. Em uma espécie de inseto, asas azuis, azinho, azinho, tórax escuro, ezinho, ezinho, e olhos marrons, mzinho, mzinho,
são mutações recessivas em genes localizados no mesmo cromossomo. Uma fêmea com genótipo selvagem é heterozigótica para esses 3 genes, azão, azinho, ezão, ezinho, emizão, emizinho. Então, foi cruzado com macho homozigótico recessivo e apresentou o seguinte embriólio. Eles não pedem para você fazer o cruzamento, eu achei estranho. Enfim, calcule a distância entre os 3 genes. Então, você vai pegar a quantidade. Primeiro, o azão, azinho, ezão, ezinho, emizão, emizinho. Como é que você vai descobrir como cada um é? Você vai pegar o seguinte, você vai pegar o que determina tudo que é azul azinho, recessivo. Tudo que é selvagem é azão, azinho. Então, você vai pegar os números que têm a palavra selvagem, no caso, azão, azinho, ezão, tudo que tem selvagem e peraí, a mãe é totalmente selvagem e o pai é totalmente recessivo. Calcule a distância entre os 3 genes, apresenta os cálculos. Eu vou te mostrar, compartilhar. Você vai calcular os números, todos que estão escritos selvagem. 1, 2, 3 e 4. 30 mais 6 mais 339 mais 137. Aí depois você vai calcular, vai somar no caso. 147, 239, 3 e 34. Você vai somar esse e vai calcular o valor total. É basicamente isso. Esquematize a distribuição dos alelos dos 3 genes dos somos homólogos da fêmea e a mãe. Represente cada cromossomo homólogo com apenas uma cromática. Você vai fazer um desenho, ou seja, um tracinho. Agora tirou o Google Tab, né, que tem tinha uma ferramenta de desenho. Você vai fazer um traço e vai colocar na parte inferior da cromátide 2 genes. Na parte superior, um gene só. Como é que isso faz? Você vai ter que somar a distância entre os genes. Como é que você sabe a distância entre os genes? Todos que estão selvagem, você vai somar. Selvagem, olha, número 2, 30, mais 6, mais 339, mais 137. Soma tudo e divide por 100. Você vai encontrar o resultado. 143, 291, 3 e 34. Soma tudo e divide por 100. Você vai estimar a distância entre um e outro. Ou você pode fazer uma outra coisa. Você pode colocar Peraí. Todos que têm seu. Você vai ter que fazer 4 pontos, pelos meus cálculos aqui. Não é difícil, é tudo conta de somar. No final, você vai encontrar um resultado e esse resultado vai ser diferente. Ó, na primeira linha, selvagem, 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 selvagem. 30 mais 6 mais 30, 339 mais 137. Na segunda linha, selvagem, selvagem. Aí você vai somar com 1 e 2 mais 5 e 6. Ou seja, 30 mais 6 mais 142 mais 291. Na terceira linha, selvagem, 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 selvagem. 1 mais 3 mais 5 mais 7. 1, 30. 130 mais 339. Mais 142 e mais 3. Você vai ver esses valores e você vai dividir, vai somar esses valores e dividir por 100. Aí você vai estimar a distância entre eles. Vai fazer um mapinha, uma linha e vai colocar como se fosse uma régua. Cada número você vai colocar na distância de 0 a esse número. Vai colocar na sequência. Agora você vai estimar
os que têm a coloração azul. 5, 6, 7 e 8. Como eu já falei anteriormente, 142, 291, 3 e 34. Só que você também vai estimar a distância entre os que têm característica escura, ou seja, 3, 4, 7 e 8. 339, 137, 3 e 34. Você vai somar esses números e vai dividir por 100. Depois você vai somar os que têm a característica marrom. 2, 4, 6 e 8. 6 mais 137 mais 291 e mais 34. Você soma esses valores e divide por 100. E esses valores também você coloca na tabela. Você faz um tracinho para a característica selvagem, um tracinho para a característica azul e um tracinho para a característica marrom. Aí você vai estimar a distância entre os genes. É basicamente isso. Não é tão difícil. No caso da letra B, você vai esquematizar a distribuição dos alelos desses 3 genes dos cromossomos homólogos das fêmeas. Represente cada cromossomo homólogo com apenas uma cromática. Quanto maior a distância entre o gene, ou seja, se tiver mais de 50% de distância, é sinal de que eles estão em cromátides diferentes. Você pode estar abaixo do centrômero ou acima do centrômero. Quanto maior a distância, maior a chance de estar em bracinhos diferentes, tá? A questão já está dizendo que todos os genes estão em uma cromátide. Então, está num bracinho só. Mas se o gene tem um centimorfo mais do que 50%, ele está na cromátide do bracinho superior. Se eles tiverem menos de 50% de distância, eles estão na mesma cromátide. Você somando o resultado, você vai encontrar esse valor, tá? Faz em partes. Quando você estiver na prova, você faz em partes. Primeiro você soma selvagem, selvagem, selvagem. Depois azul com azul. Depois marrom com marrom. Depois escuro com escuro. Assim você vai conseguir encontrar o resultado, soma tudo e divide por 100. Se esse resultado for menos de 50, é sinal de que todos que têm menos de 50 estão no mesmo bracinho do cromossomo. Deu para entender? Deu. Tá. Estou tentando captar. É bom você fazer o desenho enquanto eu estou explicando, que aí você vai absorver melhor. Número 3. Uma linhagem pura de abóboras com forma discoide foi cruzado com outra linhagem pura com forma longa. A F1 produziu abóboras com forma discoide. O cruzamento F1 vezes F1 produziu a seguinte proporção fenotípica em F2. 540 discoide, 356 redondas, 64 lobos. Propõe uma hipótese genética para explicar esses resultados indicados. Dá para perceber que a proporção não é... Peraí. Uma linhagem pura de abóboras com forma discoide foi cruzada com uma linhagem pura com forma longa. A F1 produziu abóboras em forma discoide, ou seja, forma discoide é dominante. Forma longa é recessiva. Então, você vai colocar Lzão, Lzão, Lzinho, Lzinho para recessiva e Lzão, Lzão para dominante. O cruzamento F1 vezes F1 produziu a seguinte proporção fenotípica da F2. 540 discoides, 356 redondas e 64 longas. Deixa eu fazer o cálculo aqui para ver a proporção. Como é que você faz esse cálculo? Você pega 540 e divide por 64. Vai dar 8,43. Você está acompanhando o meu compartilhamento?
Não, não, tô acompanhando em outra janela, porque o seu compartilhamento eu não estou enxergando, não. Tá bom. Porque eu estou acompanhando naquela janela que eu mandei para você, da aula, que eu não Certo. sei se eu consigo compartilhar pra compartilhar. Ah, consigo. Tá conseguindo ver? Tô. Tá, que eu acho que assim fica um pouco maior. Vamos lá. Uma linhagem pura de abóbora com forma de discoide foi cruzada com outra linhagem pura para forma longa. A F1 produziu abóbora com forma de discoide. O cruzamento F1 vezes F1 produziu a seguinte proporção fenotípica em F2: 540 discoides, 356 redondas e 64 lombas. 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1. Proporção mendeliana. Tá 8, pouco, mas arredondando dá para chegar próximo de 9. O número de genes envolvidos na variação da fórmula da abóbora. Se estes genes estão em cromossomos diferentes ou no mesmo cromossomo. A relação de dominância dos alelos do mesmo gene, se há epistasia entre os alelos de genes diferentes. Olha só, a questão existe. Deixa eu ler de novo a questão. Que chegou uma pessoa aqui em casa que me desconcentrei. Uma linhagem pura de abóbora com forma discoide foi cruzada com outra linhagem com forma longa. A F1 produziu abóbora com forma discoide. Então, a forma discoide é dominante sobre a forma longa. Provavelmente é Lzão, Lzinho. Tá? Então, a partir do momento que tem Lzão, já aparece discoide. A partir do momento que tem Lzinho, Lzinho, é a forma longa. Então, se você cruzar Lzão com Lzinho vezes Lzão com Lzinho, você encontra os resultados. 540 discoides, 356 redondas e 56 longas. Propõe uma hipótese genética para explicar como esses resultados são indicados. Isso aqui caiu bem parecido na D1, a D2, desculpa. Número de genes envolvidos na variação da forma da abóbora. Número de genes, eu esqueci, depois vou deixar isso no final. Se esses genes estão em cromossomos diferentes ou no mesmo cromossomo, provavelmente em cromossomos diferentes. A relação de dominância de alelos do mesmo gene. O alelo Lzão, ele é dominante sobre o alelo Lzinho. Se é epistasia entre alelos de genes diferentes. Há epistasia, sim. Porque, peraí, deixa eu pegar a D2. Vou parar de compartilhar aqui, vou pegar a D2, porque a definição dessa resolução aqui é muito parecida com a proporção da D2 de vocês. Epistasia é quando dá uma proporção 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1. E quando um gene só determina a forma, determina duas coisas. Já estou abrindo. Naquela correção que a sua tutora passou para você, ela definiu a definição que eu coloquei de epistasia, ela considerou certo ou não?
Vou olhar aqui. Qual era a questão? A última questão, questão 5. Minto, a questão 3. Está perguntando qual é a epistasia. É a letra A. Isso. Está escrito no feedback dela que faltou eu mencionar a interação gênica que ocorre. Só isso que está escrito no feedback. Mas ela deu errado? Ela me deu 0,5. Ah, então não Acho estava que de errado. É 10. porque a epistasia recessiva está certa, só que você não botou a resposta completa. Tá. Então, olha só, na AD de vocês, apareceram 9 vermelhos, 3 pretos e um branco. Só que cada preto é determinado por um cruzamento diferente. Nesse caso, são só 3 resultados, tá? O que eu estou falando para você aqui são só 3 cores. Então, é epistasia dominante. Porque não existe um sub. Nesse caso aqui, um alelo, uma letra. Aqui só está falando. Aqui não está falando de letra dupla. Olha só, uma linhagem pura de abóbora com forma discoide foi cruzado com uma linhagem pura com forma longa. A F1 produziu abóboras com forma discoide. O cruzamento F1 vezes F1 produziu a seguinte proporção fenotípica em F2: 540 discoides, 356 redondas e 64 pombos. Propõe uma hipótese genética para explicar esse resultado, indicando se há epistasia entre alelos de genes diferentes. Sim, há epistasia. Gene epistásico inibe a expressão de outro gene. O gene hipostático é o gene inibido. Então, na presença do Lzão, aparece uma característica. Na ausência do Lzão, quando é Lzinho, aparece uma outra característica. É isso que é epistasia. Então, se teve presença de um Lzão aqui na questão, Lzão, Lzinho. Lzão, Lzinho. Se fosse só Lzinho, a característica seria longa. Mas como o Lzão estava presente, esse Lzão é dominante sobre o recessivo. Então, o fato de ter Lzão caracteriza como epistasia. Você entendeu? Você fazendo o quadrado de Poulet, você percebe que toda vez que tem um gene dominante naquele cruzamento, aquele gene dominante, como se fosse Azão, Bzão, entendeu? Esse gene dominante é que determina a característica de um determinado genótipo. Agora, quando o gene é recessivo, o fenótipo que aparece depois, de acordo com aquele genótipo, é diferente. A cor, o formato, o tamanho é diferente, tá? É isso que é epistasia, quando um gene domina o outro, dando uma determinada característica. Até aí, tudo bem? Tá, agora vamos voltar para outra questão aqui. Vou tentar abrir aqui.
estou conseguindo abrir. Tá estranho. Porque tem uma outra questão que ela passou, que a menina me mandou, como revisão da aula, que é bem mais completa e complexa do que isso. Como eu não estou conseguindo abrir, eu vou abrir uma AD2 com você, que eu tenho corrigida, que eu acho que vai te ajudar bastante. Deixa eu ver que já está corrigida. Esse AD2 aqui é antigo. Mas já dá para dar uma base. Já estou abrindo e vou compartilhar. Eu tinha me planejado para passar as 2 fotos, mas a outra foto não abriu, aí eu acabei me rodando aqui no estudo. Peraí que eu vou parar a gravação.